Minha gente, se há uma doença, se há uma situação que assusta a população, é a situação de Alzheimer, doença de Alzheimer, síndrome de Alzheimer, que significa o envelhecimento cerebral. Tem um depósito amiloide, se é demência vascular, não é demência vascular, se é alguma coisa genética ou não, porque o Alzheimer, primeira dica, tem uma tendência genética. Famílias que têm Alzheimer, os descendentes têm que ficar mais de olho, só isso. Mas todo mundo quer saber o seguinte: como é que eu sei que eu tenho Alzheimer ou não? Quais são os primeiros sintomas de Alzheimer? Gente, é muito variado os primeiros sintomas da doença de Alzheimer. Eu vejo os poucos casos de Alzheimer que passam por mim, a pessoa começa a ter um certo distúrbio de memória recente. A pessoa com Alzheimer começa a esquecer as coisas que fez agora há pouco. A pessoa com Alzheimer começa a esquecer, às vezes, começa um hábito onde eu coloquei o meu celular. A pessoa usa o celular o tempo todo, de repente começa a esquecer o celular, começa a esquecer a chave, começa a esquecer se trancou a porta ou não, começa a esquecer coisas corriqueiras do dia a dia que aconteceram recentemente. Na minha opinião, é o primeiro grande sintoma de Alzheimer. Depois, esse esquecimento começa a ficar mais amplo e começa a ir evoluindo a ponto de, às vezes, a pessoa começar a esquecer o que ela ia fazer. De repente, ela vai sair de casa para fazer alguma coisa e, ao sair, fala: o que é que eu ia fazer mesmo? E depois começa a ficar inconformado e começa até a ficar um pouco mais agressivo, começa a ficar mais revoltado, porque ele não consegue concatenar as coisas. Na minha opinião, esse é o primeiro sintoma de Alzheimer. Pequenos esquecimentos de coisas recentes. Muita gente, complementando a nossa conversa, fala: mas como ele tem Alzheimer se ele lembra do que aconteceu com 10 anos de idade? Isso é uma característica do Alzheimer. A pessoa com demência de Alzheimer começa a lembrar demais as coisas do passado e começa a se tornar um contador de histórias antigas, repetitivo. Então, a doença de Alzheimer tem como primeiros sintomas o esquecimento. E aí, lógico, eu vou falar: e como fazer para evitar isso? É muito difícil saber como evitar o Alzheimer, porque não existe como evitar. O que eu posso aconselhar, não sei se eu vou prevenir ou não Alzheimer, é vida saudável, evitar tabaco, evitar álcool, evitar obesidade, evitar sedentarismo, controlar bem os distúrbios metabólicos, colesterol, triglicéride, ácido úrico. Todas essas funções do seu organismo têm que estar em ordem, e atividade mental, leitura, trabalho, treinar o cérebro, porque se você treinar bastante o cérebro, mesmo que você perca parte do funcionamento do cérebro, o que sobrou vai te dar uma autonomia para você ter uma vida normal. A pessoa que é muito limitada nas suas atividades, quando perde a atividade cerebral, isso vai ser muito prejudicial para esse ser humano. Então, Alzheimer é isso. Pode ter uma tendência genética, esquecimento. E como evitar? Evitar tendo uma vida mais saudável possível e sempre com atividades mentais, mas não fazer palavra cruzada. Atividade mesmo de alguma coisa que chame atenção, que tenha como se fosse um desafio para o seu cérebro. Exemplos de atividade que fazem bem para evitar a evolução do Alzheimer: atividade voluntária, atividades de trabalho, atividades onde a pessoa tem que decisões, raciocínio, participação. Não é fazer a mesma coisa o tempo todo. Fazer coisas que tenham novidades, desafios, que
o cérebro da pessoa tenha que decidir fazer alguma coisa, mudar a evolução de alguma coisa. Sabe? Atividade voluntária, uma fiscalização, leitura de outras línguas, leitura em inglês, atividades com jogos que necessitem raciocínio. Tem muita gente que tem Alzheimer que joga tranca maravilhosamente bem. Então, isso não significa nada. Tem que ter novas atividades, novos desafios para poder corrigir essa evolução do cérebro. Um abraço.